Filosofia não diz tudo, teologia também não, mas mesmo sem explicação, eu creio nele. Boa noite a todos, irmãos e irmãs aqui da Paróquia São Paulo Apóstolo, também outras pessoas que acompanham conosco as pílulas catequéticas. Hoje é quarta-feira, feriado, 21 de abril, e estou sem meu celular em mãos, então quero deixar meu abraço carinhoso a todos que estiverem aqui conosco, participando, deixando aí seu abraço para a comunidade, deixando aí suas dúvidas, suas questões. Hoje nós temos um assunto que é interessante para a gente poder conhecer um pouquinho. Nós estávamos falando na semana passada sobre a dinâmica do tempo da Páscoa, né? Falávamos sobre a Vigília Pascal, falávamos sobre a celebração em si da Páscoa, os elementos da Vigília Pascal, entre eles o Círio Pascal. Buscamos compreender um pouquinho os elementos que lá estão presentes, tá? O significado de cada um dos símbolos que lá estão, só para a gente poder então fazer uma retomada rápida. Nós falávamos sobre aquela cruz, a cruz sem a imagem do Cristo crucificado, justamente porque recorda que ele ressuscitou, ele não está mais na cruz. Os cravos que marcam este Círio Pascal, que nos recorda também as marcas de Cristo, tá? A parte superior, que lembra a coroa de espinhos, a parte inferior, que lembra os pregos nos pés de Jesus. As laterais, né, que lembram justamente as mãos de Jesus pregadas, e a parte central que recorda a lança cravada no peito de Jesus. Mas tudo isso como elementos que nos mostram que Cristo se encontra ressuscitado. E é uma esperança que não é apenas para o tempo do passado, para aqueles que viveram aquele período, mas quando a gente pega o Círio Pascal, que traz, digamos, o alfa e o ômega, tá? A primeira e a última letra do alfabeto grego, lembra? Então que ele é de ontem e ele é de amanhã, mas não apenas, ele é do tempo presente. Por isso nós temos a inscrição do ano daquela celebração, justamente para mostrar que Cristo, a sua salvação, é para ontem, para hoje e para sempre. Hoje a nossa proposta, uma proposta interessante, a gente conversar um pouquinho sobre o tempo pascal. Mas, como eu coloquei no título ali, não é apenas o tempo pascal na nossa compreensão, mas a gente entender que nós trazemos elementos desta festividade, deste tempo para nós, justamente da tradição judaica. E aí é interessante a gente perceber as festas judaicas, que tem muito a ver com a nossa dinâmica religiosa. Quando eu falo festa judaica, vamos entender o seguinte: no período antes de Cristo já se tinha uma vivência de fé. Lógico, o próprio Jesus, ele era judeu, tá? Aquela concepção falar, Jesus era católico. Jesus nunca foi católico. A igreja veio posterior à vida de Jesus. Mas Jesus, ele foi um judeu convicto, um judeu que vivia inteiramente a tradição do seu povo. Celebrava a festa da Páscoa, que era uma festa já judaica. Então, digamos, nós temos aí elementos que vão ajudar a gente a compreender, inclusive, a nossa dinâmica de fé. E para isso, para a gente poder chegar nesse ponto, vou colocar aqui, para a gente poder compreender um pouquinho, o ano litúrgico, tá? Nós já em algumas das pílulas aí do passado, nós já conversávamos um pouco sobre o ano litúrgico. Tá aqui, talvez a gente está vendo mais ou menos, só para a gente poder compreender o nosso ano litúrgico, o P e o X que está ali, tá? Que são as iniciais de Cristo em grego, tá? O P equivale ao R nosso, o X equivale ao CH, então seria Christos, tá? Para dizer, o centro é a pessoa de Jesus, o centro é o seu projeto, e em torno de Jesus se constitui o que nós chamamos de ano litúrgico. E o ano litúrgico tem seu ponto central justamente na celebração do Sábado Santo, que nós recordávamos na semana passada e que, digamos, vem dar sentido para todo o restante do ano, para tudo aquilo que nós celebramos no decorrer do ano. Então nós partimos desse pressuposto. Toda a nossa vivência celebrativa, ela é centralizada na pessoa de Jesus.
E aí a gente tem que entender que Jesus, o humano divino, tá? E viveu no seu tempo e tinha todas as suas tradições culturais que Jesus fazia parte, Jesus vivenciava de maneira intensa, tá? Então nosso propósito é a gente localizar um pouquinho isso. E pegando justamente dessa questão do ano litúrgico que aqui nós temos, então eu vou pegar essa partezinha de baixo aí, o tempo da Páscoa, que é o que mais nos interessa para a gente poder conversar, as nossas pílulas de hoje, já que estamos vivenciando o tempo pascal, vivenciando o tempo da ressurreição, compreender este tempo da ressurreição. Então nós percebemos o seguinte: o tempo pascal, ele equivale à celebração da Páscoa, o dia da Páscoa, tá? Que celebrávamos aí há 2 ou 3 domingos atrás. Depois nós temos as 7 semanas da Páscoa, e aí a segunda semana, terceira, quarta, quinta, sexta, a festa da ascensão do Senhor, tá? A subida de Jesus aos céus, e conclui-se o tempo da Páscoa com a celebração de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, como que enviando em missão, enviando a anunciar a ressurreição de Jesus. Então esta é a festividade que nós temos neste tempo, que estamos aí vivenciando intensamente. O próximo domingo agora, o 4º domingo da Páscoa, nós temos o domingo do Bom Pastor, rezamos pelas vocações, de maneira especial as vocações sacerdotais e religiosas, convidando-nos a sermos bons pastores deste mundo. Então nós estamos aí, digamos, vivendo o centro de todo este tempo pascal. E vamos estar, assim, continuando essa celebração. Mas como que se estabeleceu essa festividade? Como que isso foi se organizando ao longo dos tempos? Tá? Nós vamos entendendo que o nosso calendário, ele bebeu muito do calendário judaico, e assim nós vamos dando mais sentido a todos nós. Tá? Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre a dinâmica das festas judaicas. Olhando um princípio aqui, num primeiro momento, dá a impressão que se trata, nós mudamos o tema, mas nós vamos casar este tema do tempo pascal justamente com este tema das festas judaicas. O povo judeu em si, um povo muito religioso, muito piedoso, eles têm essa tradição de celebrar as festas. E as festas, para o povo judeu, sempre é algo muito sagrado, é algo que está ligado à dinâmica do sagrado. E para os judeus antigos, né, de certa forma eles retomam também essas festividades hoje, mas antigamente, no período mesmo de Jesus, nós tínhamos 7 festas judaicas que eram de extrema importância para eles. E estas festas, é interessante que está muito ligada à dinâmica da colheita, à dinâmica das plantações. E como que voltando, o meu trabalho com a ação de Deus. Então as colheitas, o que é a colheita? É o meu trabalho, juntamente com o trabalho de Deus, a ação dele que faz com que o fruto aconteça. Então isso faz muito sentido a gente olhar por essa ótica. E aí nós temos então as 7 festas. Primeira, a Páscoa, uma festa que nós já ouvimos falar bastante. Segunda, a festa dos pães ázimos. Já vimos na Bíblia, alguns momentos que fala-se dessa festa. Pão ázimo é pão sem fermento, tá? Tem um sentido também de ser. Terceira, a festa das primícias. As primícias que lembram justamente o começo da dinâmica da plantação. A quarta festa, a festa de Pentecostes. Padre, mas Pentecostes não é quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos? Sim, era dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica, que, lógico, ela ganha um sentido muito maior através da vinda de Jesus, através da missão de Jesus. A quinta festa que nós temos é a festa das trombetas. A sexta, a festa da expiação, tá? A festa em que se reconhecia, se humilhava diante de Deus. E a sétima festa, a festa dos tabernáculos, ou podemos dizer a festa das tendas, tá? Quando as pessoas, durante alguns dias, elas permaneciam apenas em tendas para poder recordar que Deus veio habitar também no meio de nós. Deus armou a sua tenda na humanidade e habitou entre nós. E lógico, conforme eu disse, essas festas são judaicas, ou seja, eles não acreditam em Jesus como o Cristo,
tá? Mas para nós cristãos, ela faz todo um sentido quando a gente olha na ótica cristã. Conforme eu disse, essas festas, conforme está aqui em cima, as 4 primeiras festas, elas acompanham as festas da primavera. E quando se fala da primavera para a região lá da Terra Prometida, se fala do período do início das chuvas. Início das chuvas totalmente ligado à dinâmica da plantação, tá? Quando começa a surgir vida na plantação, então está aí essas primeiras festividades. As últimas festividades, a 5, a 6 e a 7, falam das festas de outono, que é o período do fim das chuvas. É o período da conclusão da colheita. Então é interessante a gente ver essa ligação da dinâmica do plantio, da dinâmica do cuidado da terra e trazendo a dinâmica de Deus também para a vida das pessoas. Não vou trabalhar todas estas festas hoje. Vou trabalhar apenas as festividades ligadas à primavera. Tá? Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre as festas da primavera. O ponto de partida, onde que a gente vai encontrar essas festividades? Se a gente pegar a nossa Bíblia e olhar lá Levítico capítulo 23, Levítico 23 diz o seguinte: o ritual das festas do ano. O livro do Levítico, para a gente poder ter uma noção também maior, o livro do Levítico ele foi escrito num período em que estava-se, digamos, organizando a vida do povo. Levítico, os levitas, aqueles ligados à dinâmica da lei, estava se formulando a lei, como que o povo deveria ser regido na dinâmica da sua fé, na sua dinâmica de vida, tá? Nós temos aí os ensinamentos de Deus e dentre esses ensinamentos, o próprio ensinamento da maneira como se vai viver a fé. E aí nós temos o calendário que vai surgindo a partir daí. O livro do Levítico, ele fala da primeira festa como sendo a festa da Páscoa. E é interessante que o livro traz, inclusive, data. Tá? No primeiro mês, no 14º dia do mês, ao crepúsculo, é Páscoa para o Senhor. Então ele coloca a data. É o 14º dia do primeiro mês. A palavra Páscoa significa passagem. Se a gente for recordar os nossos já conhecimentos que a gente tem, a gente lembra da passagem do anjo exterminador e aqueles que tinham as portas marcadas com sangue, o anjo não exterminaria, mas ele passaria direto, porque o povo estava se preparando para a passagem, a grande passagem também, que era a passagem da escravidão à libertação. Eles seriam libertos por Moisés. Então, esta história é interessante que o povo judeu faz memória disso sempre, para poder recordar. Nós não somos apenas frutos de nosso tempo, nós temos uma história, e na nossa história, o nosso povo foi liberto da escravidão, nosso povo foi conduzido por Deus. Então, nesta festa, de maneira muito especial, se faz a oferenda do Cordeiro Pascal. Lembra? O sangue que era aspergido sobre os umbrais, para poder dizer, sobre esta casa o anjo exterminador não vai encontrar lugar, ele vai passar reto. Tá? Então, a morte do Cordeiro Pascal acontece nesta festa chamada de a Festa da Páscoa. Mas aí vem uma questão que talvez muitos podem perguntar: peraí, padre, está no primeiro mês, no 14º dia, digamos, dia 14 do primeiro mês, mas o primeiro mês não é janeiro? No nosso calendário, sim, mas no calendário judaico a medição é diferente, eles têm nomes diferentes dos meses, a contagem diferente, tá? O primeiro mês chama Nisan, e esse primeiro mês ele começa mais ou menos entre março e abril. Então nós podemos dizer que para o povo judeu o primeiro mês está localizado no final do nosso mês de março, vamos dizer assim. E aí é até interessante que a gente for pegar a nossa Semana Santa, a nossa celebração de Páscoa, também está ali, tá? Final do mês de março, começo do mês de abril, justamente casando com aquilo que nos é a orientação das Sagradas Escrituras. Mas já a gente vai voltar nesse ponto para a gente poder
compreender melhor a ligação entre as festas judaicas e a festa da Páscoa. A segunda festa, está aqui em Levítico também, fala que é no dia seguinte, no 15º dia do primeiro mês. Tá? No 15º dia desse mês é a festa dos ázimos para Deus. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. E aí interessante, o pão sem fermento é o pão mais puro. E quando a gente pega no Antigo Testamento, quando chega a noite da libertação, pede-se, coma um pão, mas o pão sem fermento. Você faz, assa e come o pão para que você entre em viagem, entre em caminho. Então, digamos, não dá tempo de deixar o pão crescer. É preciso comer com pressa porque a gente precisa da libertação. Então, lembra muitas vezes essa dinâmica da purificação, tá? O pão sem fermento. Vamos ver a ligação disso também com a nossa tradição cristã. Terceira festa, festa das primícias. No livro do Levítico, aqueles que quiserem acompanhar, Levítico 23, agora eu vou para o versículo 9. É a festa do primeiro feixe. Deus falou a Moisés e disse, fala aos israelitas, tu lhe dirás, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, e fizerdes nela a ceifa, trarei aos sacerdotes o primeiro feixe de vossa ceifa. É interessante que essa é uma prescrição para depois que entrarem na terra prometida. Antes não. Tá? Porque é a terra que Deus nos deu. É a terra onde nós vamos plantar, é a terra onde nós vamos colher, é a terra onde nós vamos perceber a ação de Deus. Esta festa, ela começa no primeiro dia após o sábado, tá? Então, digamos, primeiro 14, 15 e tal, e pegando então o gancho nosso, digamos assim, da Semana Santa, seria no domingo, tá? E aí nós vamos então fazer a ligação logo sobre essas festividades. Mas o que é bonito é o seguinte, a gente perceber que a terra produz, e quando se pega, planta-se, tem todo aquele trabalho do plantio e tal, e começa a surgir os primeiros ramos. E aí esses primeiros feixes, da onde vão surgir os frutos, tá? Estes são os feixes levados para esta festa. É como se reconhecemos a ação de Deus nesta terra. E é uma festa para os judeus chamado de a festa das primícias. Por fim, a última festa que nós vamos conversar hoje nessas pílulas é a festa de Pentecostes, totalmente ligada à dinâmica da colheita também. Então a gente lembra que se levam os feixes, tá? Para a festa das primícias. 7 semanas depois, ou seja, 50 dias depois, o fruto já está pronto, o fruto já está bom. Então se pegam os primeiros frutos e leva-se também para essa festividade para oferecer a Deus. Então é uma festa de colheita e que vem lembrar então os primeiros cereais, justamente dizendo, olha, isso é graça de Deus, isso é presença de Deus, isso é sinal de que Deus continua conosco. Deus nos alimenta com o fruto da terra. Então o povo judeu vê nisso tudo uma grande dádiva, um grande louvor, tá? Algo de gratidão realmente. Então nós temos aí estas festividades. E a nossa missão agora é a gente fazer o casamento dessas festividades com aquilo que a gente chama de tempo pascal. E a gente vai ver que tem muito a ver, tem tudo a ver na nossa dinâmica de fé, olhando agora com os olhos de quem fez a experiência com Cristo. A primeira festa judaica, a festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, nós vimos, se oferece o Cordeiro Pascal. E o Cordeiro Pascal, relembrando aquele que foi morto, o seu sangue aspergiu os umbrais, tal, o Cordeiro oferecido em sacrifício a Deus. E o dia da Páscoa da festa judaica coincide com o dia da morte de Jesus. E aí o que é? O Cordeiro Pascal para os judeus e para nós é o Cordeiro Pascal, aquele que é entregue, tá? Aquele que dá a sua vida, aquele que tem sua vida também oferecida em sacrifício.
A segunda festa judaica é a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento, a necessidade de se tirar o fermento para ter o pão mais puro. E ela, digamos, coincide na dinâmica judaica com o dia do sepultamento de Jesus. O dia seguinte à morte, o dia do sepultamento, tá? O dia seguinte à Páscoa é a festa dos ázimos. E o que significa isso para nós, então, trazendo numa dinâmica de assemelhamento aí tomar a semelhança de uma festa da outra? É que na sua morte, a partir da sua morte, Jesus retira do mundo o chamado fermento do pecado, o fermento da maldade. Tá? Então é a vítima pura oferecida, ele sepulta o pecado da humanidade. Terceira festa que nós temos aí, festa judaica, a festa das primícias, que coincide no nosso calendário com a festa da ressurreição, tá? O dia da ressurreição de Cristo. Na festa das primícias, os feixes eram apresentados, os feixes dos primeiros frutos, digamos, aquilo que nós percebemos vai nascer, vai ter fruto a partir daqui. Com a ressurreição de Jesus, se abre a dinâmica da salvação e do resgate para todos aqueles que dormem. Ou seja, Jesus é primícia dos que morreram. A sua ressurreição é garantida a ressurreição de todos. É como se dissesse, olha, a ressurreição de Jesus nos mostra que todos passaremos pelo mesmo projeto em nossa vida. Então, a festa das primícias lembra também Cristo, a sua ressurreição, como primícias de todos aqueles que morreram. E aí nós passamos 50 dias, vamos lembrar do nosso calendário aqui, do nosso calendário litúrgico, tá? 50 dias depois celebramos Pentecostes. Para a festa judaica, Pentecostes era a festa em que se levavam os grãos, os primeiros grãos colhidos, justamente lembrando dos primeiros frutos que a terra oferece. E o que é para nós Pentecostes? São os primeiros frutos da evangelização. A igreja reúne, a igreja parte em missão, digamos, elas oferecem suas vidas e continuam a missão. Então são festas assim muito bonitas e muito significativas para a nossa dinâmica de fé também. E quando a gente pega ainda falando sobre as festividades, o próprio Pentecostes, a gente vai percebendo que ela está muito ligada às chuvas. As chuvas que iniciam as festas da primavera marcam o início das chuvas. Tá? Pentecostes é como se fosse, digamos, as chuvas da ação de Deus, as chuvas do derramamento da força de Cristo sobre aqueles discípulos que vão levar adiante e que vão dar continuidade a toda essa festividade. Então, para a gente não delongar muito, tá? Hoje foi mais expositivo mesmo, sem muito diálogo, sem muita conversa, a gente apresenta justamente isso. O nosso intuito hoje foi a gente conversar sobre o tempo pascal como sendo aquele tempo em que vamos fazer o casamento, tá? Entre a nossa tradição cristã com a tradição judaica, de onde nós bebemos. Nós não podemos esquecer nunca isso. A Páscoa dos judeus é, digamos, os primeiros passos da nossa dinâmica de fé. Nós também somos filhos desta história, não são apenas os povos judeus. A diferença é que os povos judeus, eles estão à espera do Messias. Tá? Então eles viveram toda essa dinâmica que nós temos no Antigo Testamento e continuam à espera do Messias. Para nós cristãos, nós vislumbramos em Jesus de Nazaré o Messias esperado pelos judeus. Por isso seguimos um caminho que é diferente, mas digamos, nós temos a mesma raiz. E aí nós vamos entendendo então as nossas festividades, aquilo que nós vivenciamos, pegando tudo como raiz a nossa tradição, que é também da tradição judaica. Dúvidas, questões, comentários, deixem aí. Na semana que vem a gente pode retomar esse assunto. Tá? Se achar algo interessante, algo que realmente chama atenção, leva a um discernimento maior, leva a ter algumas dúvidas maiores, coloque aí pra gente. Isso é muito importante, isso é muito bom pra gente dar continuidade ao nosso caminho, tá bom?
Então, nosso grande abraço a todos, desejamos aí um excelente restinho de feriado, tá? Uma boa continuidade da nossa semana. Somente então de informações para a nossa comunidade, lembramos o seguinte: Paróquia São Paulo Apóstolo, para este final de semana, para amanhã não, a missa amanhã, 7h30, normal, tá? Não precisamos fazer agendamento, mas para a missa de sábado e as 2 missas de domingo, a gente está fazendo agendamento. Ah, padre, como que eu faço para agendar? Não recebi orientações. A gente passou para os grupos da paróquia as orientações para participação, tá? Tem um link lá, entra no site, tudo direitinho e tal. Ah, eu não tenho isso aí. Você pode ligar direto na secretaria da paróquia e falar: eu gostaria de participar de determinado horário. Que a gente vai pedir o seguinte: marcou, não desmarque ou não deixe de participar, porque senão a gente está tirando a oportunidade de outros participarem, tá? Ou se eu não consegui marcar, tal, chega lá na igreja. Às vezes nós vamos ter também, entre aspas, vagas disponíveis. É porque como nós estamos orientados aí pelo decreto da prefeitura e o decreto de nosso bispo, no momento nós podemos colocar até 30% da capacidade da nossa igreja. Isso significa que até 175 pessoas nós podemos acolher em cada celebração. Então, lógico, nós vamos cumprir isso com rigor e sabendo que nós estamos fazendo a nossa parte, tá? Então, vai participar da celebração? Dá uma ligadinha na secretaria ou já faz o seu agendamento lá pelo site e nos encontramos no final de semana, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até breve.